Se você acha que ser professor é só apresentar o conteúdo, você está muito errado e eu vou te provar isso nesse vídeo. Bom, talvez você se formou, fez a faculdade ali 4, 5 anos, achando que você ia entrar numa sala de aula, você ia simplesmente apresentar o conteúdo aos seus alunos, ia dar tchau, ia ir embora. Sinto muito te dizer, mas não é isso que nós fazemos. Aliás, não é só isso que nós fazemos no nosso dia a dia. É claro que o conteúdo é uma parte importantíssima, é nossa função como professores, né? Apresentar a nossa disciplina, apresentar a nossa matéria para os alunos. Mas, onde eu quero chegar é que o nosso trabalho em sala de aula vai muito além disso. E aqui tem um cuidado que nós temos que ter, e pelo menos talvez você já está pensando nisso quando eu trouxe esse tema, né? Dependendo da realidade que você está, você enfrenta uma questão muito difícil envolvendo uma parte mais emocional dos alunos. Eu não sei há quanto tempo você é professor, mas pelo menos dos anos que eu estou na sala de aula, eu percebo uma carência afetiva muito grande dos alunos e muitas vezes eles descontam, né, de certa forma, isso em nós, professores. Bom, mas não é disso que eu vou... Opa, perdão. Não é disso que eu vou tratar nesse vídeo. Podemos conversar sobre esse tema em outra oportunidade, se for o seu interesse. Põe aqui nos comentários para eu saber que você quer mais vídeos sobre isso. Mas meu ponto é o seguinte. Eu fui percebendo que em muitas aulas que eu estava dando meu conteúdo, né, enfim, em diferentes salas, eu fui percebendo que seria muito positivo mostrar para os meus alunos outros temas, outras referências que estão além do conteúdo. Seja para ilustrar aí o conteúdo, seja para fazer com que os alunos estudassem mais, ou enfim. Eu percebi, e você deve ter visto isso já, mas agora quero que a gente olhe de forma mais intencional para esse ponto, que dentro da sala de aula, uma função muito importante que nós temos é de oferecer e de ampliar uma diversidade de repertório cultural para os nossos alunos. E aqui, você deve estar me ouvindo, eu não conheço a sua realidade, inclusive se você quiser contar, pode colocar aqui nos comentários também. Talvez você pense assim, pô, Vitão, você não sabe onde dou aula, uma escola muito carente, uma escola muito simples, os alunos assim têm muitas dificuldades. E é muito possível que isso seja inteiramente verdade, mas mesmo assim, ainda é a sua função enquanto um educador ampliar o repertório dos seus alunos. É claro que essas dicas que eu vou dar para você a partir de agora, ou essa conversa que nós estamos tendo, ela tem que ser adaptada a cada realidade, a cada situação, né, a cada contexto específico. Mas o ponto é que, uma vez que estamos em sala de aula, os alunos nos veem não só como uma referência na área que nós dominamos, né, no caso história, mas também como uma fonte segura de outros recursos, sejam eles artísticos, sejam eles visuais, enfim, seja música, cinema, filme, série. Então, o meu ponto nesse vídeo é que sim, você tem como objetivo, você tem como tarefa também apresentar para os seus alunos outras formas de vivenciar esse mundo, ok? E você pode começar pelo básico, você pode começar apresentando filmes. Eu lembro que teve uma experiência de conversar com alguns professores na comunidade, né, na sala dos professores, que é uma comunidade que eu coordeno, onde temos um grupo de estudo, enfim, e estávamos falando sobre a preparação de aulas sobre Guerra do Vietnã, né? E estava comentando que é um assunto que eu gosto muito de dar essa aula, porque eu posso falar de música, posso falar de movimento hippie, juventude, né? E eu falei para ele que eu sempre mostro as músicas dos Beatles, por exemplo, Imagine, do John Lennon. E a gente até comentou, nossa, é um clichê quase falar sobre isso, né? E é verdade, só que é um clichê para nós, que já temos essa referência, já conhecemos esse assunto, né? E sempre que eu levo essa indicação para uma sala de aula, uma sala de 30 alunos, talvez 2 conheçam, já conheçam antes, né? E você vê que eles se empolgam, ficam muito felizes, sabendo que um professor também gosta de as músicas que eles ouvem, né? Então, para nós isso é um clichê, mas para uma sala de aula, que muitas vezes são crianças que têm na escola a única referência cultural, isso vai ser uma novidade, tá? Então,
Eu queria que com esse vídeo você tivesse entrasse na sala de aula muito ciente de que você também pode pensar nessa parte cultural, de além de oferecer para os seus alunos o conteúdo, você oferecer temas adicionais que eles podem pesquisar para ampliar seu repertório. Então, a partir de agora eu vou falar para vocês como que eu faço um pouco isso, caso te ajude ou te inspire, você pode fazer o mesmo, ou aí a gente vai contribuindo para que a gente possa ampliar essa estratégia. Bom, eu sempre divido a minha lousa, né, em 3 partes, e na última parte eu coloco indicações ou filmes, geralmente é o que eu mais indico para os meus alunos. E sempre que um assunto tiver temas correlatos, enquanto eu estou dando a explicação, eu vou falar, pessoal, tem um filme que trata muito bem disso, é o filme tal. Aconteceu essa semana, por exemplo, estava falando sobre Revolução Russa, né? E na parte inicial, né, aquela parte inicial onde tem a Revolução de 1905, e eu estava falando que um dos motivos que levaram a Rússia a entrar em revolução foi a derrota de uma guerra que aconteceu contra o Japão. Eu falei, olha, tem um filme que mostra como que o Japão se modernizou, como que o Japão, né, de um país muito pequeno, se colocou como uma potência internacional. O filme é esse aqui, ó, O Último Samurai. Quem quiser assistir, vai ser muito bom por isso, isso, isso. E eu elenquei os motivos do porquê seria positivo para esses alunos assistirem esse filme. Isso acabou gerando uma recorrência dos próprios alunos passarem a perguntar se eu tinha filmes para indicar a respeito desse assunto, desse tema e por aí vai, tá? Então, os filmes, hoje em dia, acho que é o exemplo mais fácil que você pode indicar para os seus alunos, né? Temos vários streams, Netflix, Disney Plus, enfim, muitos deles alunos já têm acesso. Então você pode levar o filme e já indicar aonde esse material está registrado. Uma outra fonte de recurso que você pode levar é a música. Eu, particularmente, não sou um conhecedor de música, não conheço tantos álbuns, artistas, não é a minha praia. Mas, sempre que eu percebo que tem algum tema correlato, né, algum tema que pode ter uma relação musical, eu faço também a indicação de uma letra específica, né? A última vez que eu fiz isso foi numa aula falando para o 9º ano, onde nós estávamos abordando a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Martin Luther King e por aí vai. E aí eu indiquei uma música da Nina Simone, Stranger Fruits, que ela canta, né, de uma forma muito melancólica sobre frutos estranhos no sul do Mississippi. E aí eu mostrei para os alunos essa letra e contextualizei com os massacres, os linchamentos que os negros sofriam nessa região dos Estados Unidos. Então era uma artista que pouquíssimos alunos conheciam, era uma música que ninguém tinha escutado, mas apresentei a eles, tive a oportunidade de tocar um pedaço da música, né? Mas falei, gente, se você quiser mais, vai atrás da letra, vai ouvir essa música, vai ser muito positivo para vocês. Então, filmes se encaixam muito bem nessa temática, né, de repertório cultural, vai ajudar bastante aos alunos visualizarem aquilo que você está falando. Música também é uma saída um pouco mais fácil, né? Porque é algo mais passivo que eles ouvem, consomem. E também temos, por fim, uma outra indicação que você pode fazer, que é a da leitura, né? Essa aqui talvez um pouco mais difícil, porque como nós sabemos, né, os nossos jovens hoje em dia, poucos têm se dedicado à leitura. Mas a minha dica é que você faça recomendações literárias de ficção que se relacionem com as temáticas estudadas, né? Então, por exemplo, você pode recomendar a Lenda do Rei Arthur, quando você está falando de algum tema do feudalismo, né? Falando dos cavaleiros, por exemplo. Você pode recomendar uma literatura mais contemporânea, quando você estiver falando do século XX, por exemplo. Enfim, aí vai do seu repertório, daquilo que você lê. Mas o meu ponto aqui, gente, é que você, enquanto professor, tem que ter em mente que é também parte do meu trabalho, ampliar esse repertório cultural dos alunos, ampliar esse horizonte que eles podem chegar, porque muito provavelmente, de acordo com o país que nós vivemos, você será a única pessoa que vai ter a capacidade de fazer isso por ele. É uma pena, concordo, mas é também uma
triste realidade, ok? Então, se você tiver isso em mente, tenho certeza que os seus alunos vão gostar bastante dessas dicas, vão se interessar bastante pelo aquilo que você informa, mostra e, como consequência, vai ajudá-los, né, a olhar para fora dos horizontes, conhecer outras realidades, que para nós em história é algo tão importante. Bom, se esse vídeo, né, fez sentido para você, clica aqui no gostei, no like, né? Se inscreve no canal e se você quiser participar de um grupo de estudos de professores de história, te convido a conhecer a Sala dos Professores. O link está aqui na descrição, você pode acessar a qualquer momento que nós vamos estudar juntos. Te espero lá. Até mais, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.